Servo de Deus, a paz do Senhor. Pastor, se acalme, fique tranquilo. Olhe, não tem para que aperreio. Se o senhor está tranquilo, com as mãos limpas, né? Fique tranquilo. Vocês têm é que se reunirem, se unirem, né? Um confiar no outro e chegar junto do presidente, com respeito, né? Conversa com ele, diz a ele que já chega. A igreja não pode continuar sofrendo desta forma e ele vivendo como se nada tivesse acontecido, não pede perdão a ninguém, não pede perdão à igreja, não pede perdão aos senhores, não é? O vídeo ao qual o senhor se refere do pastor Hafner de Portugal, não é? É um vídeo que está repercutindo, não é? Parece que 3 dias já vai caminhando já para 60 mil visualizações, muito rápido. Por quê? Porque ele aborda com muita sabedoria, muita inteligência o tema, não é? E as pessoas têm interesse em tomar conhecimento. As pessoas não querem mais viver enganada. Essa questão do dízimo mesmo que o senhor coloca, né? As pessoas estão lendo a Bíblia, as pessoas estão sendo informadas. Eu lhe pergunto, vale a pena continuar ofertando, dando dízimo na Assembleia de Deus Pernambuco enquanto tiver essa direção? O senhor sabe que não vale a pena. O senhor sabe, não é? Homem de Deus, olha, nós sabemos que dízimos e ofertas são para a obra de Deus, é verdade. Aí eu lhe pergunto, veja só, pastor, eu lhe pergunto, a presidência da IADPE está usando bem, à luz da Bíblia e do estatuto da igreja, o dinheiro da igreja, está usando bem? O senhor sabe que não está. O senhor sabe que não está. A prova são os salários milionários de uns, da turma deles, e o salário de fome de outros, né? O senhor sabe que existem companheiros que estão passando fome pelo sertão afora. Cuidado, homem de Deus, para o senhor não estar sendo um participante indireto desses desvios, não é? Dessas mortes espirituais de tantos. Pastor, hoje a igreja e a sociedade pernambucana, ela está apreensiva com muitos pastores e pregadores da IADPE, que usam o púlpito da nossa igreja para blasfemar, para mentir, para ofender a igreja, as autoridades e até o próprio Deus. O senhor sabe muito bem disso. O senhor sabe que esse comportamento é característico de líderes mau, líderes de um caráter mau, líderes inseguros, medrosos, covardes, mentirosos, dissimulados e que há muito tempo, pastor, perderam a comunhão com Deus, ou seja, são homens que estão em pecado ocupando o lugar de homens de Deus. São é, ovelhas vestidas de lobo, são pastores vestidos de lobo. Olha, pastor, eu preciso ser sincero com o senhor. O senhor sabia, eu vou lhe fazer outra pergunta, o senhor sabia, acredito que o senhor sabe, né, que na nossa igreja tem muitos pastores e obreiros recebendo a chamada propina gospel, para atrair muitas vezes a sua família, em nome de um sistema religioso, para venderem a sua dignidade e para esconderem pecados de morte um dos outros. Por que pecado de morte? Porque se não confessarem e não deixarem, vão morrer. Eu dei exemplo aqui de obreiros, de presbíteros aqui de Garanhuns, que estão vivendo sob pecado de morte, escondendo adultério, prostituição, furto. E se não confessarem, vão para o inferno. E isso é lamentável, pastor. O senhor não acha isso lamentável? E muitos pastores amigos do senhor, eu não sei o senhor, né? Mas muitos conhecem isso, sabem. Nós tivemos um pastor aqui que saiu de Garanhuns, né, que descia a marreta na cabeça de um e escondia pecado de outros. Hoje está em outra cidade, pecando lá em pecado, né, e escondendo pecado dos outros. A questão de desigrejados, essa história de desigrejados, que vocês usam muito, né? Isso não existe, pastor. Né? Isso é uma falácia. Muitos irmãos eles têm saído da IADPE e também de outras instituições religiosas por alguns motivos, por exemplo, por causa de falsos pastores, de falsos mestres, de lobos devoradores que comem a carne e arrancam a lã das ovelhas. Muitos têm saído por causa de líderes e pastores mercenários que transformaram as igrejas em empresas para lavar dinheiro, inclusive, para enriquecimento ilícito de alguns e muito mais. O senhor sabe disso. Não existe desigrejado. Existe alguém que deixou de ir, de frequentar uma instituição religiosa, porque não suporta mais tanta corrupção e tanta safadeza. E o senhor sabe muito bem disso. A igreja, ela é universal. Nós somos igreja em casa, na rua, embaixo da ponte, embaixo do viaduto, em qualquer canto. É claro que nós queremos estar entre quatro paredes, em um templo, cultuando, congregando, nos alegrando com os outros, mas a situação é tão séria em algumas igrejas e na nossa IADPE não é diferente, o senhor sabe muito bem disso. O senhor sabe disso. Não adianta o senhor querer esconder para mim, não adianta. Não
não adianta, né? E o senhor está sofrendo com isso. A sua pergunta, a sua colocação para mim, pastor, né? A gente vê que o senhor está sofrendo com isso, mas não tem coragem de se impor, de se juntar a uma turma de amigos. Sabe por quê? Porque nem o senhor confia nos seus companheiros, nem os companheiros confiam no senhor, porque foi disseminado durante esses 22 anos na nossa igreja a inveja um do outro, a desconfiança. Isso foi disseminado entre os senhores. É essa a verdade. Que Deus lhe abençoe, servo de Deus. Estamos aqui às ordens, viu?